Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E depois de 18 anos, o programa Bolsa Família faz hoje o último pagamento. No lugar, deve entrar em vigor o Auxílio Brasil com a ampliação do número de beneficiários e reajuste de 20%. Criado em novembro de 2003, o programa Bolsa Família está se despedindo. Nesta última etapa, 14.600.000 pessoas foram beneficiadas, sendo 9.300.000 com o auxílio emergencial e 5.300.000 com valor normal. Agora, o programa social vai ser substituído pelo Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania afirmou que o pagamento do novo programa vai começar em 17 de novembro, de acordo com o final do NIS, seguindo o cronograma habitual vigente do Bolsa Família. No primeiro mês, os atuais benefícios devem ter o reajuste de 20%. Com isso, a média do valor do pagamento, que hoje é de R$ 189, vai passar para R$ 226. Além disso, o número de beneficiados deve aumentar para 17 milhões. Em dezembro, segundo a pasta, o valor das parcelas deve ser acrescido de um benefício temporário para garantir o pagamento de ao menos R$ 400 até dezembro de 2022. Segundo o governo, o valor extra amplia a renda das famílias em situação de vulnerabilidade diante do cenário de crise causado pela pandemia. A Receita Federal faz hoje o pagamento do lote residual de restituição do Imposto de Renda 2021. O valor vai ser depositado na conta indicada na declaração de quase 293 mil contribuintes. O lote, que contempla também restituições residuais de exercícios anteriores, é de 448 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet. E mudando de assunto, o estudo com cobaias apontou que a Butanvac é eficaz contra variantes do coronavírus alfa, beta e gama. Os testes em humanos começaram em julho em São Paulo e Minas Gerais. A Butanvac, candidata à vacina brasileira contra a Covid-19, teve sua eficácia comprovada contra as variantes alfa, beta e gama nos estudos pré-clínicos, de acordo com resultados publicados na revista científica Nature Communication. Nesta fase, que antecede a etapa de aplicação em humanos, os testes foram realizados em cobaias. Apesar disso, os desenvolvedores já divulgaram uma prévia dos resultados da fase 1, com voluntários, que indicam que a Butanvac é segura e gera resposta imunológica conforme estudos iniciais em humanos na Tailândia. Na primeira fase, os pesquisadores testaram 2 versões da vacina em camundongos e hamsters. A primeira versão, produzida no Butantan, utiliza o vírus inativo e a segunda usa o vírus vivo e a aplicação é via intranasal. A resposta foi forte, com anticorpos que neutralizam tanto o coronavírus quanto as variantes. Segundo os pesquisadores, outro estudo está em andamento para avaliar a eficácia da vacina contra a variante Delta, que ainda não havia sido identificada quando a pesquisa começou. O Butantan deverá produzir 100% do imunizante em sua própria infraestrutura, caso ele se comprove eficaz. Até o momento, os testes brasileiros são realizados em Ribeirão Preto, no interior paulista, e nas cidades mineiras de Guapuxé, São Sebastião do Paraíso e Itamogi. E ainda falando sobre coronavírus, os aeroportos de Pequim cancelaram centenas de voos devido ao endurecimento das normas de viagens na China para impedir novos focos de Covid antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno. Segundo a plataforma Feixiangzhong, pelo menos metade dos voos foi suspensa. A medida faz parte do endurecimento das normas de viagem para impedir novos focos da doença antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno.
O país mais populoso do mundo reduziu ao mínimo o número de casos de coronavírus desde o início da pandemia, graças às medidas de tolerância zero adotadas pelo governo, entre elas o fechamento de fronteiras, confinamentos seletivos e longos períodos de quarentena. No momento, a China enfrenta novos surtos em várias regiões que recebem muitos turistas. O quadro levou as autoridades a ordenarem que milhões de cidadãos fiquem em casa, restringam suas viagens entre as províncias e se submetam a testes de detecção de coronavírus. O número de casos continua muito mais baixo do que na maioria dos países, com 48 novas infecções notificadas nesta sexta-feira. Ainda assim, o governo chinês prefere não correr riscos. Após a detecção de alguns casos de Covid-19, as autoridades locais impuseram um confinamento a dezenas de milhares de pessoas em Pequim, cidade que sediará os Jogos Olímpicos em fevereiro. Na frente aos centros médicos da capital, longas filas se formaram, com pessoas à espera de cumprir os rígidos controles implementados pelas autoridades sanitárias. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, o local onde ocorreu esse evento evolutivo era até agora um enigma. Graças à genética, foi possível localizar o ponto de partida do caminho compartilhado entre humanos e equinos. Trata-se de uma zona nas chamadas estepes pônticas, que se estende do norte do Mar Negro até leste do Mar Cáspio. A região fica no sudoeste da Rússia, nas bacias dos rios Don e Volga. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, o local onde ocorreu esse processo evolutivo era até agora um enigma. O cavalo foi domesticado há 4.200 anos, milhares de anos depois do cachorro, da vaca ou da ovelha. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, a domesticação transformou a história da humanidade em uma escala sem precedentes pelo que o animal oferecia: mobilidade, velocidade e instrumento de guerra. Mas o registro fóssil, esqueletos e dentes não mostravam um ponto de ruptura claro no tempo. Os cientistas decidiram utilizar então outra técnica: estudar o DNA fóssil, o material genético hereditário que permite voltar no tempo e localizar o ponto zero de uma linhagem animal. Cazaquistão, Sibéria, Península de Anatólia e Península Ibérica. Havia inúmeras hipóteses sobre a origem do cavalo doméstico, mas nenhuma dava resultados conclusivos. Pela leitura e comparação das bilhões de letras do código genético, os cientistas conseguiram identificar uma região no Cáucaso onde as diferenças entre cavalos modernos e antigos eram menos pronunciadas. Rapidamente houve uma explosão populacional intensa. E falando sobre esporte, olha só, a morte de Maradona, aos 60 anos, há quase um ano, fez o mundo se despedir de um dos maiores astros da história do futebol. Nesta sexta-feira, a estreia de uma série em um serviço de streaming promete contar um pouco das glórias e perdas da lenda argentina. A série Maradona, Conquista de um Sonho, já pode ser vista em 250 países. Os 5 primeiros episódios estão disponíveis a partir desta sexta-feira, dia que marca o 61º aniversário do nascimento do ex-jogador de futebol, morto em 2020. Os atores argentinos Nazareno Caseiro, Juan Palomino, Juan Cruz Romero e Nicolás Goldschmidt interpretam o astro em diferentes fases de sua vida e carreira. Foi uma grande responsabilidade, uma grande alegria, uma grande felicidade e um grande sentimento de solidão, porque para compreender Maradona é preciso primeiro compreender o contexto político, social e econômico que ele viveu e depois aquela solidão profunda. Não desejo a solidão de Maradona para ninguém. Acho que este é o ponto. Estou muito grato que essa solidão se transformou em outra coisa. A série promete refletir os triunfos e desafios do jogador de futebol. Uma história que resgata as origens humildes do craque na cidade de Vila Fiorito até sua carreira revolucionária pelo Barcelona e Nápoles. Os episódios também mostram o papel dele como líder da seleção argentina, vencedora da Copa do Mundo de 1986 no México. Tenho certeza de que as pessoas vão receber o que esperam com a série. Sinto que é a história de um herói, uma história épica. A série da Amazon foi filmada em locações na Argentina, Espanha, Itália, Uruguai e México e tem 10 episódios de 1 hora.
E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.